Já parou para pensar em quais linguagens de programação você sabe? Ou por que é importante saber mais de uma delas? Nesse vídeo eu vou te dizer por quê. Quando a gente fala de linguagem, ou da língua que a gente fala, que a gente ouve, que a gente lê, a gente na verdade está falando de algo que é capaz de traduzir o mundo à nossa volta de uma maneira que a gente possa compreender e passar essa informação adiante. Porém, o que não percebemos é que cada língua carrega em si uma percepção individual de mundo. Por exemplo, algumas coisas podem ser expressas em português sem uma correspondência clara em inglês, como a palavra saudade, por exemplo. E com certeza o inverso também é verdadeiro. Ou seja, cada língua que aprendemos amplia a nossa forma de enxergar e gerar representações do mundo à nossa volta. Partindo para o lado das linguagens de programação, elas são, na verdade, a mesma coisa. Uma representação do mundo computacional de uma maneira que seja compreensível para nós. Assim como a língua é a nossa forma de nos comunicarmos com o mundo, a linguagem de programação é a nossa forma de nos comunicarmos com o mundo computacional. E da mesma forma que é importante sabermos falar mais de um idioma, é também muito importante sabermos usar mais de uma linguagem computacional, mais de uma linguagem de programação. O programador deve ser poliglota. Um argumento que é bastante comum é que conhecer mais de uma linguagem de programação pode fazer com que você não seja bom em nenhuma, pois o tempo que você passa para aprender uma outra linguagem é um tempo não dedicado à sua linguagem principal, vamos dizer assim. A minha experiência nesse assunto vai por uma linha de pensamento completamente diferente. Quando você fala português e então aprende inglês ou espanhol, uma segunda língua, você começa a ter percepções do português, de palavras do português que você até então não tinha. Começa a ter novas percepções acerca daquelas palavras por causa do conhecimento que foi agregado a você pela segunda língua, pelo inglês, pelo espanhol. Inclusive percepção da origem das palavras, dos seus usos, combinações, etc. Isso também acontece quando você aprende uma outra linguagem de programação. Você começa a perceber coisas que antes te passavam batido. Começa a ter insights que antes não tinha, começa a pensar de forma diferente por causa das instruções que conhece, ou o jeito de programar que conhece de outra linguagem, que começam a influenciar o jeito que você programa na linguagem que está usando. Outro ponto interessante é que conforme você aprende uma linguagem nova, fica mais fácil ainda aprender uma próxima linguagem. Quando eu fui aprender francês, por exemplo, eu já sabia falar o português e o inglês. Então ficou muito mais fácil aprender o francês, porque muitas palavras são semelhantes, construções semelhantes. E, apesar do francês trazer coisas novas. Se você já conhece Java, por exemplo, e vai aprender C#, seu aprendizado vai ser muito mais acelerado, porque essas linguagens têm bastante coisas em comum. E depois você parte para aprender Go ou Rust, por exemplo, e terão muitas coisas novas, mas também muitas coisas semelhantes, que vão te permitir fazer paralelos com aquilo que você já conhece, das linguagens que você já conhece, e construir um aprendizado muito mais rápido. Ter conhecimento de mais de uma linguagem de programação também te dá uma caixa de ferramentas mais ampla. Imagina que você é um profissional de manutenção e ao chegar em determinado local para realizar a manutenção de uma máquina, abre sua caixa de ferramentas e encontra somente uma chave de fenda e um alicate. Qualquer reparo que você for fazer, você vai ter que usar somente essas duas ferramentas. A chave de fenda e o alicate. E então você vai ter que, na verdade, adaptar as suas ferramentas ao problema. Por outro lado, se você abrir sua caixa de ferramentas e ela estiver cheia de ferramentas, uma chave Phillips, uma chave de fenda, um alicate, uma chave Allen, um martelo, etc., você vai estar muito mais preparado para usar a ferramenta certa para o desafio que encontrar. No mundo da programação, é a mesma coisa. Tendo mais ferramentas, ou seja, conhecendo mais linguagens, você vai ter mais versatilidade para escolher a melhor ferramenta para encarar o seu problema, ao invés de ter que adaptar o seu problema para as ferramentas que você conhece. Você vai ficar expert em todas as linguagens que você for aprender? Dificilmente. Porém, cada linguagem que você aprende te acrescenta uma nova visão de mundo diferente. Então, aprender várias linguagens de programação vai te fazer pensar problemas de maneira diferente. Também vai fazer você entender a diferença entre as linguagens e por que determinada linguagem é utilizada para resolver determinado tipo de problema. O que no final das contas faz com que você seja capaz de escolher a ferramenta certa para o trabalho certo. Então, caso você se interesse em aprender uma nova linguagem, vou deixar aí no primeiro comentário
alguns livros que eu recomendo para aprender diversas linguagens e que, se você comprar por esses links, também vai estar ajudando muito o canal aqui a continuar. E se você gostou desse vídeo, clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos que vamos soltar e compartilhe o vídeo com os amigos que pretendem aprender uma nova linguagem. Até a próxima!